Se você tem filhos menores ou incapazes, esse vídeo é para você. Se você quer garantir o futuro desse seu filho e manter o padrão de vida para ele, é muito importante que você faça 3 coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo e que você continue comigo. Eu vou te ajudar a organizar os bens para o seu filho, para que ele possa usufruir, que você também usufrua e que ele possa usufruir. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores erros que pode se cometer num planejamento patrimonial é fazer a doação dos bens em vida para os filhos menores ou incapazes. Porque isso tem uma consequência gravíssima, porque você vai, se você vier a faltar ou se você precisar modificar esse patrimônio, ou mesmo vender um imóvel, dispor de algum bem, um carro, por exemplo, você vai depender da assinatura de um juiz, do Ministério Público e de um promotor, talvez. Ou seja, no mínimo da Justiça e do Ministério Público. Então, você cria um engessamento muito grande. E eu quero te falar aqui como você pode sair dessa situação e como você, de modo muito mais inteligente, pode criar um planejamento para garantir o futuro do seu filho menor ou incapaz, para garantir que ele mantenha o padrão de vida, mesmo que você não esteja aqui, ou se algo lhe acontecer, você tenha a continuidade do seu patrimônio e não a dilapidação, não ali um impacto tão grande dos impostos, problemas judiciários, demanda de advogados, depender de um juiz, você vai ficar fora de tudo isso. Vem comigo então que eu vou te explicar como fazer isso. Nós vamos organizar um arranjo na modalidade que a gente chama célula-cofre, na modalidade holding, tá? Nós vamos constituir uma empresa e é muito importante que você faça esse arranjo com um especialista, que você faça nós podemos fazer para você com o nosso time jurídico e contábil, como eu falei em outros vídeos, é muito importante que você faça esse arranjo organizado, ou seja, que tenha um advogado, que tenha um contador especialista nesse planejamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os seus bens, vamos integralizar numa empresa, mas nós vamos realizar em outras empresas, num conjunto com uma controladora, nós vamos realizar aqui o planejamento sucessório, ou seja, você fica com as cláusulas ali de poder, de mandato, você tem a opção de comprar, vender, dispor esses bens com a maior tranquilidade jurídica, com a maior tranquilidade empresarial. Você vai gerenciar os seus bens e isso faz toda a diferença. Além disso, nós vamos ter uma redução da carga tributária absurda, tá? Inclusive vários clientes, só com a redução da carga tributária, ele tem a sua holding paga, ou seja, uma holding com um desembolso zero. Você acha que isso faria sentido, que isso seria bom para você? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente faz essa análise tributária e só com a redução dos impostos a gente consegue muitas vezes pagar ou custear a sua holding, tá? Você não vai ter ali uns impostos tão severos se você tem investimentos, tem bens pessoais, você não vai ter impostos tão severos, como eu já falei aqui em outros vídeos, como ITCMD, ITBI, ganho de capital, honorários advocatícios, custas, emolumentos, enfim, e aquela dor de cabeça, inventário, justiça, brigas judiciais e demandas, vamos ficar fora disso. Então, o que a gente vai organizar? A gente vai constituir pessoas ali que você tem a maior confiança, as pessoas vão ficar como administradoras dos seus bens, tá? Isso muito organizado e que a gente chama de travado, ali também com a parte fiscal, com a parte de uma auditoria, de um acompanhamento, monitoramento do seu patrimônio, para que você tenha segurança de que realmente essa pessoa vá cumprir o papel de cuidar do patrimônio do seu filho, de zelar pela educação e realmente fazer tudo bacana para realizar os sonhos do seu filho, que você trabalhou tanto por isso. E além disso, a gente precisa fazer uma outra coisa muito importante quando a gente faz um planejamento patrimonial. Nós precisamos segregar a atividade empresarial da atividade do patrimônio pessoal da família. Você já deve ter ouvido falar aquele ditado, né? A família era muito rica, tinha uma grande empresa e a empresa faliu e eles perderam tudo. Isso não acontece mais quando você faz um planejamento patrimonial na modalidade holding e quando você faz com um especialista, na qual nós vamos segregar para você os bens da empresa dos bens pessoais familiares. Nós vamos construir holdings separadas, com titularidades separadas, com tudo organizado, para que se der um problema aqui na pessoa jurídica, você tenha um patrimônio tranquilamente. Um outro dado muito importante é que nós precisamos constituir também separadamente uma holding para os seus investimentos, tá? E aqui volta a falar uma coisa muito importante. Quando você faz o planejamento conosco, e nós somos especialistas também na área de investimentos, especialmente renda fixa, quando você faz
a reformulação só do seu portfólio de investimentos, com a rentabilidade que você consegue, mais a rentabilidade tributária, você tem ali a sua holding com desembolso zero. Ou seja, você não precisou colocar a mão no bolso para fazer e tirar o seu dinheiro para fazer a sua holding. A sua holding saiu paga pela organização financeira. E isso faria muito sentido para você. Não é isso que está me assistindo? De talvez você que não estava pensando em gastar, não estava pensando em fazer esse planejamento, agora eu trouxe uma solução para você fazer a sua holding, para você se organizar e para você já não deixar isso para o dia seguinte, tá? Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores problemas das pessoas é que elas protelam muito a confecção da holding, protelam muito a decisão sobre o planejamento patrimonial. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Não deixe um dia virar uma década. Se você for no judiciário e pesquisar em todas as varas de sucessões do Brasil, eu não sei se você sabe um dado curioso, mas os inventários têm uma durabilidade média de 10 anos. Pasmem, 10 anos. Tem uns que duram 20, tem uns que duram 30, tem uns que duram 50 anos, vão entre gerações, né? Tem uns que se resolvem rápido, com 1 ano, 4 anos, 5 meses, enfim. Mas a média são 10 anos. Então, não vale a pena você protelar uma decisão que talvez vão durar décadas e que vão principalmente dilapidar o seu patrimônio. Eu costumo dizer que a maior sabedoria não é só constituir um patrimônio, não é só construir uma empresa de sucesso, não é só organizar e construir tudo que você construiu, mas a maior sabedoria é saber fazer esse patrimônio chegar na próxima geração sendo multiplicado e não sendo dilapidado. A gente vê muita gente aí dilapidando o patrimônio, brigas judiciais, brigas de famílias, e isso tende a ter um poder muito perverso sobre o patrimônio, porque o patrimônio vai precisar ser vendido, ele deixa de render, ele está travado no Estado, enfim, tem toda a carga tributária e a sabedoria então está de você tomar uma decisão para deixar os seus filhos, deixar o seu patrimônio já organizado para a próxima sucessão. Essa é a sabedoria efetiva. E eu sei que você muitas vezes tem falado assim, Glauco, mas um dia eu vou parar, eu vou fazer isso. Olha, não protela isso não, comece já. E eu quero te falar aqui nesse vídeo já algumas coisas que vão te ajudar a organizar o seu patrimônio, a organizar a sua atividade empresarial, a sua atividade de holding, tá? E a gente vai fazer isso com muita segurança jurídica, com muita segurança contábil, fazendo a transferência dos seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica, e porque CPF morre, CNPJ não morre. Mas um ponto importante aqui, porque não adianta só criar uma empresa, como muitas pessoas erroneamente estão fazendo holding, criando empresas e aí transferindo esses bens para cá. E aí, quando você analisa essas empresas, vai entrar um inventário dentro dessa empresa. Por quê? Porque se não souber fazer na técnica correta, na técnica jurídica e contábil correta, esse patrimônio vai cair no inventário. E olha, o inventário é muito mais severo com pessoas jurídicas, com holdings, do que com pessoa física. Porque o governo subentende que você é empresa, que você tem muito mais dinheiro, que você tem investimentos, que você tem bens nessa empresa, que você tem muito mais condição de pagar. Então, vai fazer uma avaliação muito mais pesada de bens, de patrimônio, de equipamentos, móveis, imóveis, enfim, tudo ali. A evolução também do faturamento vai ser analisada pelo SPED, hoje é tudo sincronizado pela Receita Federal, né? Então vai analisar ali o faturamento, o seu balanço, o DRE, enfim, toda a sua geração de caixa, todo o seu negócio cai na mão do governo. Então, não faça uma holding com quem não é especialista, para que você não incorra no erro de ter um CNPJ constituído e ver lá o rabo, como eu costumo brincar, o rabo para o lado de fora e aquilo virar um inventário. Então, tem que fazer com alguém que realmente é especialista. E o que a gente quer justamente então te ajudar a sair dessa inércia, a construir um sistema de holding, a construir um planejamento que você vai ter segurança jurídica, você vai ter tranquilidade, os seus filhos vão usufruir de tudo e, muito importante, você fica no controle e na posse dos seus bens até o último minuto. É você que manda em tudo, você tem a Golden Share lá no contrato e você pode vender o bem, você pode fazer da melhor forma possível, você ainda tem a opção de reversão, você pode tirar um bem, você pode desconstruir o sistema se você não ficar confortável, tá? Mas claro que na forma que a gente está fazendo, você está organizando um planejamento, não é para desistir, mas você tem essa opção lá também, ou seja, você que manda sempre no negócio. E a diferença é que você vai deixar de
dilapidar o seu patrimônio para multiplicar o seu patrimônio. Como eu falei, a sabedoria está em multiplicar o seu patrimônio. A sabedoria está em não só constituir um patrimônio, uma empresa, um negócio, mas a sabedoria está em deixar um legado funcional que multiplique recursos, que não tenha impostos. Essa é a sabedoria, de deixar isso pronto para a próxima geração, para deixar tudo claro, para não ter brigas judiciais, para não ter nenhum conflito entre a família, entre as emoções, entre o poder e o dinheiro, e aí você vai ter toda essa tranquilidade, e é isso que a gente quer te entregar, é essa segurança jurídica, essa segurança para você realmente constituir um sistema que você vai deitar tranquilo e entender que se algo lhe acontecer, o seu filho, a sua filha menor, incapaz, ou enfim, o seu filho de outro casamento, ou filhos, né, do outro casamento, não vão ser prejudicados nesse sistema. Nós vamos organizar tudo sem ferir a legítima. A legítima são ali 50% do seu patrimônio que realmente você tem que deixar para os herdeiros. Então nós vamos organizar isso respeitando essa legítima e vamos compor para você todo o planejamento de modo que você possa dormir tranquilo, que você possa ver os seus bens, o seu patrimônio, tudo que você construiu com muito trabalho, muito esforço, chegando à próxima geração e mais do que isso, se multiplicando. Como diz o Augusto Cury, né? Não forme herdeiros, forme sucessores. E é isso que a gente quer fazer quando a gente vai fazer um planejamento para você, quando a gente vai organizar o planejamento patrimonial de modo que a sabedoria está não só em constituir esse patrimônio, mas de levá-lo à próxima geração. E o seu trabalho vai ser de formar muito mais sucessores do que herdeiros. Nós vamos ajudar a preparar o protocolo familiar, o acordo de cotistas ou acordo de acionistas, e nele nós vamos desenhar como vai ficar a composição de cada bem, de cada filho, o papel, a função, como eles se sentem confortáveis. E aí você realmente está exercendo essa premissa do Augusto Cury, que é não forme herdeiros, forme sucessores. E aí então nós queremos te ajudar a formar os sucessores que não vão dilapidar, porque herdeiros dilapidam patrimônios. Herdeiros brigam na justiça pelos bens em muitos dos casos. Herdeiros vão ter que pagar uma carga tributária absurda. Mas sucessores não precisam pagar uma carga tributária absurda. Sucessores não vão brigar na justiça e destruir a família. Sucessores não vão incorrer no inventário. Os sucessores estão preparados para assumir um legado que você constituiu. Mas tudo depende da sua decisão de não prorrogar isso mais, mas de fazer um planejamento patrimonial, de pegar os seus bens que você trabalhou e realmente levar e preparar isso para a segunda geração. Esse é o grande desafio. Essa é a quebra de paradigma da sociedade brasileira, que não gosta de falar de política, religião, e não gosta de falar de sucessão, não gosta de falar da morte, não gosta de falar como é o futuro. E eu não quero falar sobre morte aqui, eu quero falar sobre planejamento patrimonial que você vai usufruir em vida. Sabe por quê? Porque isso te dá muito mais segurança jurídica, isso evita que o seu patrimônio da empresa interfira no patrimônio pessoal. Se houver uma dificuldade na empresa, isso não vai afetar o patrimônio pessoal, você não vai ter bloqueios judiciais. Não sei se você sabe, mas as suas cotas se tornam impenhoráveis, inalienáveis. Um casamento mal sucedido, um divórcio de um filho, não vai dilapidar seu patrimônio. Então esse patrimônio, inclusive, vai ter uma cláusula de reversão. Se um filho vier a faltar, esse patrimônio volta para você e você pode redistribuir como você quiser. Então, é disso que eu estou falando, é de você tomar uma decisão para formar sucessores e não formar herdeiros, e não cair em todas as tragédias do inventário e não ficar aí com a sua empresa, o seu negócio, o seu patrimônio completamente aberto, completamente na mão do governo, né? Eu tenho até brincado aqui em alguns vídeos que a gente precisa desestatizar o seu patrimônio. A boa da verdade é que o seu patrimônio está no seu nome, mas se isso continuar no seu nome na pessoa física, e quando você vier a faltar, ou se você tiver um problema grave, esse patrimônio pode dilapidar muito. O governo vai pegar boa parte desse patrimônio e vai fazer ali, cobrar impostos, vai ter ITCMD, ITBI, ganho de capital, tem honorários, enfim, tem toda essa carga tributária. Então o que eu quero fazer aqui é ajudar você a sair dessa inércia, a iniciar o seu planejamento patrimonial. E ele é bem simples. Para isso eu preciso que você se cadastre, para que você
coloque o seu e-mail aqui, nós vamos mandar o material para você e eu quero falar com você num outro bate-papo. E eu vou te explicar como seria as informações necessárias que eu preciso te passar sobre o seu regime de casamento, sobre os seus bens, sobre a estruturação desse planejamento para entender o seu perfil, porque eu quero fazer uma solução, eu como especialista, eu sou o Glauco, economista e contador, especialista em planejamento patrimonial familiar. Como especialista, eu quero te entregar uma solução totalmente personalizada para a sua necessidade. E não uma coisa assim que seja Ctrl+C, Ctrl+V, isso não existe no planejamento patrimonial, porque às vezes você está no segundo casamento, você tem um filho no primeiro casamento, e eu quero te falar uma coisa aqui, se você está no segundo casamento, eu não sei se você sabe, mas se você não organizar o seu planejamento patrimonial, provavelmente os seus bens, boa parte dos seus bens, podem ir para sua ex-esposa ou podem ir para o seu ex-marido. Tá? Porque quando você tem um filho menor, alguém vai ser nomeado o tutor desses bens, né? Aquele que vai administrar esses bens até esse filho, essa filha terem a maioridade. Então, se você tem essa preocupação de não deixar os seus bens para sua esposa, o seu ex-marido, enfim, você está no segundo casamento, você já constituiu bem, você tem filhos ali, então você precisa organizar isso. E não fazer nada não vai te ajudar. Procrastinar, passar esse vídeo, você pode até passar, mas esse problema não vai deixar de existir na vida dos teus filhos e na vida da sua esposa, do seu marido atuais. Isso tem um impacto enorme. E como eu falei em outros vídeos, a sabedoria está em formar sucessores, não formar herdeiros. Quando você forma herdeiros, você deixa bens, você deixa inventário, você deixa impostos a pagar, advogados, você deixa brechas enormes abertas para brigas. Quando você forma sucessores, você constitui uma empresa, você monta a sua holding, você antecipa e conversa e define um protocolo familiar e você coloca isso num acordo de acionistas, de cotistas, isso pode ser público ou privado, nós te ajudamos a fazer isso. Você já definiu a regra do jogo, não vai haver inventário, não vai haver brigas, não vai haver impostos e essa é a sabedoria. A sabedoria está em não só construir um patrimônio, mas de levar esse patrimônio para a próxima geração. A sabedoria não é só construir um patrimônio e vendo ele sendo destruído por impostos, uma carga tributária de 20% a 40%. A sabedoria está de levar esses bens para a próxima geração e vendo esses bens multiplicando. E eu quero falar um ponto aqui sobre multiplicação patrimonial. São dois pontos muito importantes. Quando a gente faz o planejamento patrimonial para você, eu não sei se você sabe, mas a gente faz uma reavaliação tributária de todo o seu sistema de pagamentos de impostos. E em muitos dos casos, a gente, só com essa reavaliação, a gente consegue pagar aí boa parte da sua holding. Você tem um ganho, um dinheiro que estava indo para o lixo, não só na atividade de imóveis, de locação, administração, incorporação, mas também na parte tributária das empresas e como está construído esse patrimônio. A gente consegue uma economia tributária muito grande. O segundo ponto, também muito importante, é que quando a gente faz esse planejamento, a gente faz uma avaliação da base de investimentos. E se você é investidor, eu preciso falar com você e é algo muito importante que você precisa ouvir. A sua holding pode sair com desembolso zero. É isso mesmo. Nós vamos fazer ali uma análise da sua carteira de investimentos e eu preciso contar aqui para você uma coisa muito chata que talvez você já até tenha ouvido falar, mas não saiba, é que infelizmente, a carteira de investimentos, a assessoria que está fazendo para você a sua carteira de investimentos, não está te dando os melhores ganhos. Infelizmente, hoje a gente tem aí muitas carteiras constituídas boas para os assessores de investimentos e não boa para você. A gente quer redesenhar a sua carteira, redesenhar principalmente em renda fixa, tá? É a nossa especialidade. E só com a margem que a gente ganha aqui na sua carteira de investimentos, você consegue pagar os custos da sua holding. É isso mesmo. Holding com desembolso zero. Você acha que isso faria sentido para você? Se você é investidor e tem investimento superior a 1 milhão, eu preciso falar com você. Só com a reformulação da sua carteira de investimentos, a sua holding pode sair com desembolso zero. Nós vamos estudar isso, vamos analisar. Para isso eu preciso ter um bate-papo com você. Eu sou o Glauco, economista e contador. Se você já me segue, curte o conteúdo, compartilha esse vídeo, porque eu quero te ajudar a montar um planejamento patrimonial para proteger os seus investimentos, proteger o seu patrimônio pessoal com desembolso zero, isso mesmo, aumentando a sua rentabilidade. Você acha que faria sentido ter uma rentabilidade superior ali, 0,3, 0,5 em alguns casos, ao mês?
eu estou falando de um aumento ali de mais ou menos 6 a 12% ao ano. Isso seria muito bom? Isso seria incrível, não seria? Para isso eu preciso bater um papo com você, eu preciso me reunir com você e te apresentar essa solução. E nós vamos ter em breve aí a Semana da Família Salva e Feliz, a Semana do Planejamento Financeiro para a Família. E nessa semana eu vou explicar para você como você pode construir a sua holding com desembolso zero. Para isso, gente, nós não existe almoço grátis, né? No free lunch, é o famoso ditado, quando o almoço é grátis, não sei se você sabe, mas às vezes o cardápio é você. E nós não queremos fazer isso, mas nós, pela nossa experiência, pela nossa expertise também no mercado financeiro, nós sabemos que se a gente reorganizar a sua cesta de investimentos, principalmente em renda fixa, com essa rentabilidade adicional, nós conseguimos pagar os custos de confecção da sua holding e os custos de confecção dos impostos para a Constituição e as despesas para a construção das holdings, tá? Então, não sei se eu me fiz claro aqui, mas se você é investidor, se você tem interesse em fazer uma holding, e é muito importante porque o inventário ele é muito mais severo sobre investimentos do que sobre o patrimônio, porque o governo parte de um pressuposto que você, que é investidor, tem muito mais dinheiro e você deve pagar mais caro. Eu não sei se você já conversou com algum especialista ou se você teve alguma experiência na família, mas quando alguém vem a faltar e ele é investidor, a conta de investimentos é travada, os dividendos param de cair na conta, todas as contas são bloqueadas judicialmente. E aí o que acontece? Aí é uma corrida para o inventário, é uma corrida para advogados, para poder levantar um alvará, pedir uma autorização judicial e em muitos casos o juiz não concede o pagamento de dividendos para custear aquele inventário, tá? Porque às vezes você tem uma carteira e você está recebendo uma recorrência ali de ações, de dividendos, de debêntures, que você tem uma carteira diversificada e quando vem a faltar, essa carteira é completamente congelada. Mas eu já ouvi falar de alguns atendimentos que eu tive e assim, e isso me chateou muito, sabe? Ele falou assim, Glauco, não vou preocupar com isso não, eu tenho lá 4, 5 milhões na XP e se eu vier a faltar, minha família pega esse dinheiro lá e se vira. Olha, a sua família não vai pegar esse dinheiro. Olha, a sua família vai ter uma dilapidação absurda desse dinheiro que pode chegar a 40%. Eu não sei se você sabe, mas quando tem ali a falta desse investidor, os seus bens, a sua conta de investimento fica bloqueada, as suas contas ficam bloqueadas, você fica impedido de receber dividendos e mais do que isso, o inventário ele é calculado, precisa se fazer o inventário, tá? Isso vai para a justiça comum, você tem que fazer uma solicitação de um alvará para liberação desses recursos e eu não sei se você sabe, mas o cálculo dos impostos, principalmente do ganho de capital, ele é feito no final, no formal de partilha. Ou seja, você vai somar ali o TCMD, vai somar os impostos, os honorários, e quando vai fazer o formal de partilha, ali o governo cobra o ganho de capital, né, que pode chegar aí a 15% sobre a sua variação patrimonial. Ou seja, você tem um imposto muito severo, muito pesado. Então o que a gente quer fazer justamente é trazer para você essa segurança, trazer para você essa tranquilidade para você fazer o seu planejamento. Então a gente vai fazer aqui, eu preciso que você se cadastre no link, você clique aqui nesse vídeo para que a gente tenha acesso ao seu e-mail, eu quero te mandar o material. Para quê? Porque nós queremos falar na Semana da Família Salve Feliz. Essa semana eu vou explicar como fazer um planejamento, como selecionar um prestador de serviço, como fazer a sua holding sem desembolso financeiro, 100% legal, sem pegadinha, tá? O que a gente vai te apresentar, inclusive, é a reformulação da sua carteira de investimentos. E se você tem seguro de vida, se você tem previdência, excelente, parabéns. Você é um investidor, você é uma pessoa que pensa no futuro. E eu quero te falar que esse seguro, esse investimento, nós vamos mudar um pouco a finalidade dele e ele vai multiplicar o seu patrimônio e não vai ser usado mais para o inventário, porque nós vamos fechar a porta do inventário na Semana da Família Salve Feliz. Eu quero te mostrar como fazer isso e eu, Glaucon, meu time, vamos dispor aí horas para te explicar como funciona. Nessa live vão ser 2 lives na segunda e na terça-feira e nessa live nós vamos explicar como selecionar um prestador, o risco de realmente deixar o patrimônio na pessoa física, o risco também de criar uma pessoa jurídica, uma limitada, uma SA, enfim, uma empresa, e você deixar essa empresa com
a porta aberta, eu vou te ensinar como fechar a porta para não deixar ali que o inventário entre dentro dessa empresa, para ir lá a organização, e eu vou te ajudar a fazer esse planejamento. Então, se você quer saber mais informações sobre isso, você quer participar, quer estar junto comigo nessa semana da família Salve Feliz, e principalmente você que é investidor, que tem recursos, e eu quero te falar que a sua holding vai sair com desembolso zero. Essa é uma promessa do Bom Conselho, tá? Para isso a gente precisa entender a sua carteira de investimentos, a gente vai precisar organizar isso, e só com a diferença do que você vai ganhar, você vai sair com a holding com desembolso zero. E tem até aquele ditado, né? Fala que quando o almoço é grátis, você é o lanche, né? Não tem isso, tá? Não, nós não vamos fazer isso de modo gratuito, nós vamos ter uma rentabilidade ali, e essa rentabilidade consegue remunerar ao nosso escritório. Essa rentabilidade consegue pagar inclusive os impostos e as taxas para a constituição das holdings, tá? Então a gente vai te apresentar um planejamento totalmente personalizado, totalmente voltado para a sua necessidade, para te ajudar realmente a criar sucessores e a não deixar herdeiros. Essa é a máxima, essa é a grande sabedoria de não só construir todo o patrimônio que você construiu, mas também de fazer esse patrimônio chegar na próxima geração. Em vez de dilapidar o patrimônio, você realmente multiplicar esse patrimônio, tá? A sabedoria é essa.